Muito bem, estamos de volta, tudo ok? Tudo certo? Agora tá ok, né? Agora vocês estão me ouvindo muito bem, não é? Pois é. Então agora boa tarde para você mais uma vez, né? Primeira vez não saiu o som, não é verdade? Agora tá ok, né? Tá tudo beleza, tá tudo lindo e maravilhoso. Muito obrigado a você que está ligado e conectado aqui com a gente na TVI, nesta segundona. Hoje é dia 12 de maio de 2025, uma excelente semana para você. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela conexão nesse comecinho de tarde, né? De segunda-feira, nesse começo de semana, que tem muito esporte, hein? Semana muito movimentada, gente. Começa mais as principais definições em Conmebol, com a Sul-Americana e a Libertadores da América. A gente vai falar também sobre o Campeonato Brasileiro daqui a pouquinho, porque tivemos rodada esse final de semana com muitos gols. Inclusive, tem jogo que encerra a oitava rodada hoje. E agora há pouco a CBF anunciou Carlo Ancelotti como novo técnico da seleção brasileira. E, enfim, aleluia! Acabou a novela da seleção brasileira. Tem técnico, não tem técnico. Acabou a Copa do Mundo do Catar, a seleção brasileira teve 2 técnicos interinos. Olha só, gente, como é que pode uma seleção ter técnico interino? Só aqui no Brasil mesmo, né? Aliás, o futebol aqui no Brasil é uma bagunça, né? Mas agora há pouco a CBF anunciou que Carlo Ancelotti está certo para comandar a seleção brasileira já na próxima data FIFA, tá? Dia 5 de junho tem jogo da seleção brasileira já na próxima data FIFA. O Brasil vai jogar na data FIFA, são 2 jogos, dia 5 e dia 10. São os jogos da seleção brasileira nessa data FIFA que vem pela frente aí. No dia 5, o jogo é contra o Equador, lá no Equador. E aí, no dia 10, o jogo é aqui no Brasil, contra a. Deixa eu ver aqui contra quem que é, contra o Brasil, no Paraguai, contra o Paraguai, na Neoquímica Arena, ou seja, em solo brasileiro, o Carlo Ancelotti vai estrear na Neoquímica Arena, na capital paulista, portanto, no jogo do dia 10 de junho, daqui, portanto, hoje é dia 12, daqui um mês, a estreia do Carlo Ancelotti no Brasil. Primeiro jogo no Equador, segundo jogo aqui no Brasil. O detalhe é que ele vai ter que correr agora, né? Para convocar a seleção brasileira. Tem mais aí, eu acredito que uns 15 dias, até menos que isso, acho que uns 10 dias, para convocar a seleção brasileira, né? Tem que ter esse trabalho. Por quê? Senão não dá tempo. Como é que faz? Como é que faz? Bom, enfim, Carlo Ancelotti acabou a novela, ele é o técnico da seleção brasileira. Pelo menos por enquanto, pelo menos por hora. Por que você está falando isso, Camila? Porque hoje tem um julgamento, né, uma averiguação, na verdade, sobre a tal assinatura falsificada para manter o Edinaldo Rodrigues como presidente da CBF lá no ano passado. Teve uma assinatura, né, do Coronel Nunes, que é um dos vices da CBF, e há relatos que essa assinatura pode ser falsa, pode ter sido falsificada, para que o documento fosse validado pelo Superior Tribunal Federal para manter o Edinaldo através de uma liminar com o presidente e concorrer à eleição que aconteceu recentemente na CBF. É um imbróglio, né, gente? É um imbróglio. É um imbróglio. É o futebol brasileiro. Cara do futebol brasileiro. Se essa assinatura for dada realmente como falsa, aí o bicho vai pegar. Por quê? O Edinaldo Rodrigues está contratando o Ancelotti, pelo que a gente ficou sabendo, pelas conversas e bastidores, por 5 milhões de reais mensais. É o salário do Ancelotti até o final da Copa de 2026. Esse é o contrato dele. Pode chegar um novo presidente na CBF que não queira o Ancelotti. Pode chegar um novo presidente lá que, de repente, fala, não quero um estrangeiro. Ou então, as contas, o caixa da CBF não dá para pagar 5 milhões por mês. E aí o cara que chegar novo lá, o novo presidente, com o pé no chão, pode, de repente, trocar de treinador mais uma vez. Agora tem que ver o contrato, como é que está, se o contrato como é que foi amarrado, se o contrato que o Ancelotti está chegando e não pode ser quebrado esse contrato com uma multa talvez bilionária. Então a gente não sabe nada disso. Isso está tudo guardado a 7 chaves. O que a gente sabe é que hoje tem essa averiguação da assinatura lá do Coronel Nunes do ano passado, se é realmente falsa ou não. Se for falsa, a novela continua. Se não for falsa, segue o barco do jeito que está nesse momento, portanto, com o Ancelotti, técnico da seleção brasileira, e o Edinaldo, presidente da CBF. Aguarde cenas dos próximos capítulos que vem pela frente. Meu Deus do céu, esse futebol brasileiro tem cada uma, não? 12:09, gente. O tempo vai passando rapidamente. Vamos botar o pé no chão aqui, vamos falar de Campeonato Brasileiro. Primeiramente, com o que aconteceu lá em Mirassol no sábado, não é? Que coisa, gente. Olha aqui, o bochicho é grande, hein? O bochicho é grande.
A derrota do Corinthians para o Mirassol é um resultado normal. 2-1 para o Mirassol, jogando em Mirassol, jogar lá é difícil. A gente sabe, o Mirassol tem um time que é um time arrumado, não é um time tão forte para uma Série A, mas é um time arrumado. Tanto é que venceu o Corinthians. Porém, o pênalti cobrado pelo Memphis Depay no primeiro tempo, quando o jogo estava 0-0, aquela cavadinha mal cavada nas mãos do Walter, goleiro, fez o corintiano entrar para a história, gente, como uma das cobranças de pênalti mais bizonha de todos os tempos. Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha nessa cobrança de pênalti do Memphis Depay? Põe na tela para mim aí, a cobrança do Memphis Depay, porque, sinceramente, dá uma olhada só, gente. É bizonho demais. Bizonho demais da conta, essa cavadinha do Memphis. E aí os jogadores do Mirassol ainda vão para cima dele aí para ter a satisfação que ele tira menosprezado ali. Não. O Memphis sempre cobra assim. Ele tem vários gols de pênalti que foram cobrados dessa maneira. E ele tentou mais uma vez. Só que dessa vez o Walter estava atento. Inclusive o Walter deu uma entrevista ontem à tarde, e tem alguns portais que estão divulgando essa entrevista do Walter, goleiro do Mirassol, ex-Corinthians, né? Walter, que explodiu para o futebol no União Barbarense, aqui em Santa Bárbara do Oeste, no União Barbarense, depois foi para o Corinthians, foi reserva do Cássio vários anos, foi para o Cuiabá, e do Cuiabá ele está no Mirassol esse ano, e ele jogou, não era para ele jogar, ele está na reserva do Muralha, mas não era para ele jogar, o Muralha teve uma contusão, foi o Walter para o jogo, e o Walter, ex-Corinthians, acabou fazendo essa defesa aí, né? E o Walter, na entrevista, ele disse o seguinte: ele achava que o Memphis fosse cobrar o pênalti no meio do gol, mais forte. Ele já estava preparado para fazer uma defesa no meio do gol. Mas o Memphis vai de cavadinha. Mas ele está caindo, ele consegue se levantar e fazer a defesa. E aí deu pano para manga. E tem muita gente criticando, o torcedor do Corinthians está pé da vida com o Memphis. O Dorival Júnior, a gente vai ouvir o Dorival Júnior, porque com essa falha do Memphis e a derrota do Corinthians, lá em Mirassol, o Corinthians voltou para casa com um objetivo que era de 3 pontos, voltou com 0. Pois é, não conquistou, né? Porém, uma derrota de virada, com um gol novamente no início do segundo tempo, como foi no jogo pela Sul-Americana no meio de semana, deixou o treinador do Timão muito irritado, tá pé da vida, o Dorival Júnior. A fisionomia fechada de Dorival Júnior durante a coletiva mostrou a insatisfação do treinador, que não gostou do time em campo, não. Vamos ver o que ele fala. Acompanhe. Eu jamais converso depois de uma partida com qualquer atleta. É natural que nós vamos ouvi-lo para tentar entender, mas é uma situação que eu prefiro sempre trabalhar internamente com os atletas, com o grupo, até porque a culpa é nossa de um modo geral, e não apenas de um atleta por um motivo ou outro. Então, com certeza será conversado, tentaremos entender aquilo que tem se passado para que futuramente não volte a acontecer. Tem situações que são necessárias ali, uma intervenção direta de quem comanda, não tenham dúvidas disso. Não especificamente apenas nessa situação, mas em outras que acontecem e que se repetem. Então, tem momentos que quando situações voltem a ser ou pareçam ser repetidas a todo instante, nós temos que buscarmos uma solução, é natural. É um trabalho interno, eu não exponho ninguém, jamais. O que aconteceu, eu tenho certeza que o próprio Memphis, ele tá remoendo a decisão daquilo que aconteceu. Mas já foi muito importante em muitos momentos e, às vezes, nós tomamos uma decisão que acabe penalizando a nossa equipe, apenas isso. Mas nós conversaremos, com certeza, até porque tudo que nós fazemos ao longo desse processo é mostrarmos erros, corrigirmos erros, buscando uma melhora para o jogo seguinte. Olha, foi um dos fatores, não tenho dúvidas. Pela segunda vez, né, um gol assim, na virada do tempo,
desarticula e desequilibra qualquer equipe. É um fator, uma situação que nós temos que corrigir, buscar uma correção rápida. Não podemos nos dar aí ao luxo de em 2 partidas acontecerem o mesmo fato. Trabalhamos com essas colocações, inclusive no intervalo, alertamos para um retorno um pouco mais dinâmico, um pouco mais atento, até porque a equipe adversária fatalmente faria alterações e voltaria com uma equipe um pouquinho mais agressiva. Basicamente foi o que aconteceu. Sofremos uma situação que provocou todo um desequilíbrio em razão. O jogo ficou franco e muito aberto a partir daí. Olha, eu acho que nós temos que ter cuidado com a base. Nós temos que primeiro termos uma equipe que volte a passar essa confiança ao torcedor. O que vinha acontecendo, acho que a equipe vinha evoluindo, vinha melhorando. O resultado é natural. Nós tivemos coisas ruins dentro da partida, tivemos também coisas boas. Nós estamos tendo uma posse de bola e está faltando realmente o movimento final. Eu acho que isso tudo nós temos que trabalharmos muito mais, buscarmos soluções para que daqui a pouco, com esse volume que a equipe vem apresentando, nós possamos também ter a possibilidade das conclusões, o que vem nesse momento vem penalizando consideravelmente a nossa equipe. Olha, gente, o Dorival Júnior, ele tem um time com uma folha de pagamento gigantesca. Esse time tem que jogar, né? Esse time tem que jogar. Não tem outro jeito, tem que jogar. É esse trabalho que está lá. Então tem essas oscilações que acontecem, esses problemas, como aconteceu do Memphis Depay aí. Vai ter que conversar bastante, O Corinthians volta, essa semana joga pela Sul-Americana. Amanhã a gente vai falar sobre isso também, sobre a Sul-Americana, mas o Corinthians joga esse meio de semana. O clássico de ontem entre Palmeiras e São Paulo, olha, a vitória do Palmeiras mostrou a persistência sempre exaltada pelo treinador Abel Ferreira, gente. E verdade, porque o gol saiu lá no finzinho, né? O jogo desse domingo, diante do São Paulo, mostrou claramente tudo que o Abel tem falado em suas entrevistas. O gol no finalzinho, lá nos acréscimos do segundo tempo, colocou o Palmeiras na liderança isolado brasileiro. Ontem, o técnico foi expulso, de novo, mais uma vez, não é? Mas o auxiliar João Martins, ele deu conta do recado na coletiva. Acompanhe. Antes de mais, queria começar a dar os parabéns neste dia especial para todas as mães palmeirenses, em nome da Comissão Técnica, dos jogadores, toda a estrutura do Palmeiras. É um dia que é muito especial, principalmente para todas as nossas mães. Falando do jogo... E começando com a última pergunta, sim, nós sabíamos que esta temporada ia ser uma temporada muito, muito, muito desgastante, que precisávamos de ter opções para todas as posições, um elenco um pouquinho mais equilibrado em todas as posições. Sabíamos que ia ter, que faz parte deste contexto, ter muitas lesões, e quando se tem algumas lesões temos que ter sempre opções válidas que continuem a manter o nível e a consistência da equipa. E se formos ver, dos jogadores todos que estão hoje sentados no banco, ou quase todos eles passaram por problemas físicos já nesta temporada. Murilo, Veiga, Maurícios, o Felipe no início, todos eles já passaram pelos seus problemas. E o que nós queremos é que todos estejam preparados para quando esse problema aparecer. Claro que nós não queremos que eles apareçam, queremos contar com todos para poder ter opções de escolha, mas quando esses problemas aparecerem, estarmos preparados para a substituição do mesmo nível, e é para isso que trabalhamos todos os dias, que exigimos mesmo aos que não jogam, para quando aparecer a oportunidade eles poderem aproveitá-la, tal como hoje foi. Os que entraram muito bem, conseguiram acrescentar, conseguiram continuar com intensidade, e o discurso que nós passamos é sempre que o jogo não se ganha só com 11, ganha-se com 15, ganha-se com os 23 que trabalham, os 25 agora, com o Bruno, que trabalham lá todos os dias, e é assim que nós queremos continuar, com poucas lesões, sabendo que elas vão acontecer, mas evitá-las o máximo possível. Relativamente ao jogo, sim, foi uma vitória importante, com um adversário direto,
que ainda não tinha perdido este ano, um adversário que é muito difícil fazer golos, apesar de também fazer poucos, mas é muito difícil de fazer golos. Viu-se os últimos 2 jogos contra eles, um ficou 0-0, outro 1-0, gol de penalti. Se conseguíssemos ter sido um pouquinho mais eficazes no início, nas oportunidades que tivemos, se calhar a história tinha sido outra, mas como diz o nosso treinador, o jogo só acaba quando termina, quando o árbitro apita, e lutamos até ao fim. Infelizmente conseguimos ganhar os 3 pontos hoje. Primeiro, no primeiro tempo tivemos 2 claras chances de abrir o jogo. Falámos logo nisso, a dizer que o São Paulo, como defende muito bem, precisávamos de ser um pouquinho mais eficazes e precisávamos de arriscar um pouquinho mais. Muito mais remates fora da área, mais situações de cruzamento, e foi isso que fizemos um pouquinho mais no segundo tempo. Também é normal o desgaste dos jogos consecutivos, as equipas começam a ceder um pouquinho mais de espaço. O São Paulo não tinha cedido esse espaço no primeiro tempo, fomos nós que o conquistámos. No segundo, o jogo abriu um pouquinho, tanto nós quanto o São Paulo, e aconteceu mais finalizações. E preparar ao intervalo, o que é que eu posso dizer? Nós preparámos 6 substituições, que foi o que nos disseram ao intervalo, porque o Wendel tinha saído com contusão, ao qual o quarto árbitro passou essa informação, e nós preparámos-nos para isso. Quando o jogo começa, o segundo tempo, o árbitro já não sabia, o quarto árbitro andava perdido, depois disse que eles não entregaram o papel porque não tinham papel, depois afinal o São Paulo já não queria a contusão, afinal é só 5 substituições, já no decorrer do segundo tempo, e ao qual nós pensamos, nós só queremos que as regras sejam cumpridas. Tal quando o lance que o Abel foi expulso, nós só queremos amarelo ao jogador que lhe agarrou o pé e não o deixou correr. Mesmo perdeu a bola 3 segundos depois da gente viu que já ia em esforço, ou seja, nós só queremos o critério igual para todos, não andar agora marca, a seguir não marca, e depois dá amarelo, depois não dá, porque ao nível mental é um desgaste tal que nós só queremos as coisas tal como elas são. Não queremos nem mais nem menos, não queremos ser beneficiados, não queremos ser prejudicados, queremos as coisas tais como elas são. E as regras são para se cumprir. Ou seja, não pode acontecer isto, não pode nós chegarmos ao intervalo para planear uma coisa e depois durante o segundo tempo já é outra, uma desorganização tremenda. Isto mostra muito que o para o qual nós muitas vezes lutamos e queremos e tentamos, e que passa da nossa forma de controlar, e às vezes perdemos um pouquinho o nosso controle porque não está nas nossas mãos, e nós só queríamos que as regras fossem cumpridas, mais nada. Pronto, dei este extrazinho porque me falou do planeamento ao intervalo. O João Martins explanou bem ali, né? Esse time do Palmeiras em campo. Do outro lado, o Zubeldia, ele nunca venceu o time de Abel Ferreira. Olha só, o técnico Luiz Zubeldia, ele destacou a força do Palmeiras no clássico de ontem. Apesar da transmissão da entrevista coletiva ter alguns problemas, nós conseguimos salvar alguns trechos do técnico tricolor falando. Acompanhe. Paulinho, Moreno en el medio, López, Estevao, Ríos. Entonces ellos trataban de curtar y salir rápido, aprovechar la situación del gramado, aprovechar las situaciones que ellos conocen muy bien. Entonces esas transiciones jugaban a favor de ellos, pero no nos inquietaron prácticamente. Segunda parte, ya con el juego un poquito más abierto, ellos tuvieron algunas claras, nos tuvimos algunas claras, y ahí ya pasa a ser importante la eficacia. Por una cuestión de que él también es un equipo fuerte aquí de local, en un escenario que fue un partido muy disputado. Y bueno, después hallo que si pretendíamos el triunfo, esas 2 o 3 que tuvimos en segundo tiempo, por una tendríamos que haber convertido. Y él siempre insistiendo con su recurso, ¿no? Cuando se agotan los titulares, tienen mutuo recambio también para seguir con una idea de presión, de ataque al espacio. Y bueno, y también el gramado, hallo que la primera parte hace su trabajo, porque no es algo que estamos acostumbrados, no es una excusa, pero sí hay un rival que está acostumbrado al gramado, hay otro. Tá aí, portanto, o técnico Luiz Zubeldia falando ontem em entrevista coletiva após a derrota para o Palmeiras. Foi no finalzinho, gente, foi no último minuto do jogo que o Vitor Roque marcou o gol da vitória da equipe do Palmeiras. Aliás, essa 8ª rodada, jogos interessantíssimos, viu? Jogos que marcaram, né? Uma média de gols excelente, quase 3 gols por jogo.
dependendo do resultado entre Santos e Ceará de hoje, essa média pode passar dos 3 gols por jogo nesta 8ª rodada. 2 goleadas marcaram a rodada. Um grande clássico, como foi Palmeiras e São Paulo, né? E uma super virada. Vou dar uma olhadinha nos jogos, nos resultados dos jogos deste final de semana da 8ª rodada. Lá para mim, vamos dar uma olhadinha e ver como é que ficou. Fortaleza goleou a Juventude por 5-0. Mirassol e Corinthians 2-1, já falamos. Grêmio e Red Bull Bragantino 1-1. O Vitória bateu o Vasco por 2-1 e o Flamengo venceu o Bahia por 1-0. Ontem, o Sport foi goleado em casa por 4-0 pelo Cruzeiro. Aliás, o técnico, o Antônio Oliveira, que era técnico do Corinthians, estreou ontem pelo Sport, com 20 minutos do primeiro tempo já estava sendo vaiado. O Palmeiras ganhou do São Paulo por 1-0 e o Atlético Mineiro virou para cima do Fluminense por 3-2. Baita virada, o gol saiu também no finalzinho do jogo. E o Internacional de Porto Alegre foi até o Newton Santos e tomou uma goleada, em 4-0. Aliás, o Internacional, ele tomou 4-0 do Botafogo, 4-2 do Corinthians e perdeu por 3-1. Não, perdeu. São 3 goleadas seguidas, sofridas pelo Internacional de Porto Alegre, que inclusive é um dos times que é candidato ao título do Campeonato Brasileiro. Desse jeito não vai ser mais não, né? Hoje, para fechar a rodada, tem Santos e Cuiabá, 20h, jogo que acontece no Allianz Parque. Aliás, daqui a pouco a gente vai falar do Santos, tá? Daqui a pouco a gente fala do Santos a respeito desse jogo aí. Vou dar uma olhadinha como está a classificação do Campeonato Brasileiro depois dessas 8 rodadas, faltando só o jogo entre Santos e Ceará. Vou dar uma olhadinha lá, vamos ver com a classificação. Nesse momento, Palmeiras é o primeiro colocado com 19 pontos, o Flamengo e o Bragantino têm 17 e o Cruzeiro, olha o Cruzeiro, em 4º colocado com 16 pontos ganhos. Depois tem o Fluminense com 13, o Atlético Mineiro com 12 também para o Bahia, Botafogo 11, Ceará, que joga com o Santos hoje, tem 11 pontos na 9ª colocação, e o Corinthians é o 10º colocado com 10 pontos. Mesma pontuação do Fortaleza e também do Mirassol. O próprio Mirassol foi a 10 pontos. O Internacional, que despencou na tabela, caiu para 9 pontos. Pontuação mesma do Vitória, que tem 9 pontos. O Grêmio tem 8 pontos ganhos, está ali o Grêmio com 8 pontos ganhos. E o São Paulo, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, tem o São Paulo 8 pontos ganhos. Na zona de rebaixamento, o Vasco 7, o Juventude 7, o Santos 4. Se o Santos vencer hoje, ele não sai da zona de rebaixamento. E o Sport, 2 pontos apenas em 2 empates conquistados a equipe do Recife. Portanto, o Sport não está legal não, hein? O Sport não está bem, não. E para fechar a rodada hoje, tem o Santos em campo, hein, gente? O Santos vai fechar essa rodada do Brasileirão e vai enfrentar o Vozão, o Ceará, jogo que acontece no Allianz Parque. Mas por que Palmeiras e São Paulo não foi no Allianz Parque e o Santos vai jogar? Palmeiras e São Paulo não foi no Allianz Parque porque teve um show de rock lá no sábado e no domingo, né? E aí, de ontem para hoje, desmontando tudo, o Santos vai mandar o jogo lá. A princípio, o Santos queria jogar no Pacaembu, mas não conseguiu entrar em acordo com a empresa que é mandatária lá no Pacaembu agora e acabou jogando no Allianz Parque para tirar o time um pouquinho lá da Baixada Santista e para tentar trazer para o público de São Paulo. Aliás, na capital paulista, o Santos tem muito torcedor. É esperado hoje um público superior a 25 mil pessoas no Allianz Parque. O Santos não consegue colocar 20 mil pessoas na Vila Belmiro. O limite lá é 18 mil. Então, o Santos, se tiver um público de 25 mil hoje no Allianz Parque, já é um público superior àquele público lá da Vila Belmiro. E é bem provável que tenha, tá? Em busca de um público bom, como nós estamos falando, o Santos fez um trabalho de divulgação desse jogo, inclusive usou o Neymar, que nas redes sociais falou o seguinte, dá uma olhadinha aí, ó. Fala, nação santista, eu estou aqui convidando a todos vocês para estar presente no Allianz, segunda-feira, para apoiar o nosso Peixão. Precisamos muito da ajuda de todos vocês, que com certeza nos deixará muito mais feliz e entusiasmado para o jogo. Também estarei lá apoiando o nosso time. Um abraço e tamo junto. O Neymar falou que vai estar lá no Allianz Parque também hoje para torcer para a equipe do Santos, já que ele continua contundido, não deve voltar tão cedo, né? Mais um mês, mais ou menos, para ele voltar aí. Deve voltar, acho que na segunda semana de junho. Estão dizendo na primeira semana de junho que o Neymar volta. Mas vamos aguardar mais um pouquinho, mais próximo a gente fala com certeza, né?
Olha, foi apresentado na sexta-feira na Vila Belmiro e com a camisa meia dúzia, Zé Rafael, ex-Palmeiras. Ele está prontinho para estrear pelo Santos e feliz não estar sentindo mais dores insuportáveis que o limitavam no ano passado. Ele tem um problema seríssimo de um desvio na coluna. E a carga física, o desgaste por jogo e tudo mais, ele sofria muito com dores. Parou, fez cirurgia e nessa parada aí, porque ele tinha a possibilidade de até aposentar, né? Ele revelou que pensou em parar de jogar, inclusive, por causa do problema na coluna, mas disse estar totalmente recuperado para retornar à sua forma e defendeu que o time tem condições de estar em uma posição melhor no Campeonato Brasileiro. Inclusive, coincidência ou não, o Zé Rafael, que nas últimas temporadas defendeu o Palmeiras, conhece muito bem o Allianz Parque, a estreia dele pode ser no Allianz Parque, hoje à noite. Acompanhe a entrevista. Boa tarde. Acho que não é novidade, né, para vocês. Vocês têm informação e tudo ocorreu de maneira muito rápida, né? Eu iniciei esse ano, inclusive, no Palmeiras e quando teve a oportunidade de sair, eu vi como um bom desafio, sabia que aqui ia ser um bom lugar para que eu pudesse recomeçar, né? Eu acho que o clube me proporcionou, né, tudo isso, essa oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. Obviamente, a recuperação foi muito boa e tudo isso está acontecendo porque a cirurgia foi um sucesso. E eu agradeço a equipe médica que me operou, a equipe do Santos que teve todo o trabalho e que deu todo o suporte que eu precisava para ter uma recuperação fantástica. E dou um pouquinho de mérito também para mim mesmo, que foquei muito durante essa recuperação e que tive uma participação também importante para que tudo voltasse a ser como era. E agora, ao longo do tempo, eu estou condicionando, estou tentando voltar à minha forma e é óbvio que isso demora um pouco de tempo, não é tão natural quanto a gente gostaria, mas estou feliz, estou satisfeito. Nossa equipe médica e técnica também está feliz com o resultado e acho que isso é o mais importante. E com relação ao Allianz, realmente é uma surpresa, né? Depois de tanto tempo fora, voltar e sei lá, talvez o meu primeiro jogo de estreia pelo Santos, mas isso faz parte, é apenas né, algo que bateu e eu tô preparado para jogar. Espero que seja em breve, não sei se vai ser segunda ou se vai ser na próxima semana, mas eu tô me preparando para que isso aconteça o mais rápido possível. O Zé Rafael, ele teve um problema, eu vou tentar falar o nome aqui, viu, gente? Espondilolístese. Esse é o problema do Zé Rafael. É um desalinhamento entre duas vértebras, né, que gera muita dor, uma dor muito intensa e limita o movimento. Vou tentar falar de novo. Espondilolístese. Olha, que nominho, hein? Mas ele está recuperado, deve estrear hoje pelo Santos, no Allianz Parque, lugar que ele conhece bem, não é? Muito bem. 12h33 já, gente. Assim a gente chega ao final do Ziriguidum, que volta amanhã, meio-dia. Hoje à tarde, dentro do Calibre, eu trago mais informações do esporte para você. Um abraço a todos, até amanhã. Tchau, tchau.